Hoje nós vamos falar de um assunto que vocês adoram, que é beleza. E, na verdade, eu vou apresentar para vocês uma pessoa que vocês vão ver ainda mais no programa, que é a Andréa Brandão, a musa das sobrancelhas. Quando a gente fala em sobrancelha, a gente pensa em mulher, mas muitos homens já estão aderindo também. E é um problema sério, parece que não. Esse negócio de a gente ficar cutucando, a amiga tira, a vizinha tira, a mãe tira. E aí a sobrancelha fica fina, não nasce mais pelo e a gente não sabe por quê. É porque tirou errado, é porque foi observado. É lógico, tem estresse, tem outras coisas também que podem acabar com os pelos da sobrancelha. Mas muito mais é dos nossos erros, né, Andréa? Obrigada por você estar aqui. Seja bem-vinda ao Tudo de Bom. Conheço a Andréa, estou apresentando hoje para vocês, mas eu já ouço falar da Andréa há muito tempo, por conta aí de você ter mudado várias sobrancelhas. E, na verdade, não é mudar a sobrancelha, né? É mudar o olhar, né? Né? Exatamente, Renata, isso que você falou é verdade. Ultimamente, as pessoas elas estão entendendo que realmente é necessário encontrar um bom profissional dessa área. Porque essa coisa de você vir tirando sobrancelha, porque a gente viu a mãe, a avó, e tira com a manicure, e tira com a depiladora, e tira com não sei quem, e tira com pessoas que não estão preparadas. Não que esses profissionais também, de repente, não estejam correndo atrás de estarem preparados, mas a maioria não. Faz aquela limpezinha boba, o que eles chamam de design de sobrancelha quando não estão fazendo, né? Então, assim, é importante, sim, procurar um bom profissional da área, porque a sobrancelha, ela consegue, assim, alterar completamente a expressão do rosto. Ou você fica com uma expressão cansada, ou com uma expressão envelhecida, ou com uma expressão realmente bonita, jovem, com os olhos mais expressivos. E isso é muito bacana. E isso, hoje, é possível através, realmente, de um bom profissional, com uma preparação técnica boa, com produtos de ponta, equipamento de ponta. Então, tudo isso é possível. Agora, você imagina, eu estou num lugar, né, no espaço, no estúdio da Andréa Brandão, que é exclusivamente para isso. Então, ela atende com toda a estrutura e com todo o foco e dedicação para isso. Não só na limpeza para moldar a sua sobrancelha, mas também a micropigmentação, que hoje é assim, quando a gente fala de micropigmentação, leva um susto, porque vai ficar aquela coisa marcada e tal. Hoje, a maioria das atrizes, quando a gente fala em atrizes, é mais fácil por conta das nossas referências, né? Então, é mais fácil a gente visualizar. A maioria faz o preenchimento, né? Exatamente. Porque você não precisa fazer uma sobrancelha, é preencher as falhas, né? É isso, exatamente. Então, assim, o design de sobrancelha hoje é muito procurado, que é justamente para a gente dar uma forma adequada ao rosto e ele ficar harmonioso. Mas a micropigmentação hoje é o procedimento estético na área dos olhos mais procurado, né? Então, assim, quem não quer dormir e acordar com uma sobrancelha perfeita? Quem não quer ter aquela sobrancelha que não tem falhas, que não é mais curtinha, que não é mais fininha? Todo mundo quer. Só que até um tempo atrás as pessoas tinham receio, elas tinham medo. Vou fazer a sobrancelha, vai ficar com aquele aspecto que a minha madrinha teve, que a minha avó teve, que a vizinha teve, azul, verde, cinza, né? Ela muda a cor, né? E além da cor, das formas bizarras que elas acabaram ficando, né? Então, hoje existe um procedimento que é feito por micropigmentação. Ele é chamado de preenchimento em fios ou preenchimento fio a fio. Então, são desenhos de fios bem fininhos que fazem o quê? Uma integração na sobrancelha. Então, não é necessário deixar aquela sobrancelha carregada. A ideia aqui da clínica é de ter uma sobrancelha natural, né? Uma sobrancelha que realmente poucos percebam que é uma sobrancelha micropigmentada. Então, por isso, meu cuidado de fazer esses fios tão finos, tão integrados, onde tem mais necessidade, eu coloco mais fiozinhos, onde tem menos necessidade, eu coloco menos. Então, a gente deixar realmente alguma coisa que fique leve, sutil e, às vezes, imperceptível. Quantos e quantas clientes, nossa, quantos casos de clientes que voltam e falam assim, Andréa, ninguém notou. Agora, a gente está falando da estética, mas muitas pessoas também te procuram porque fizeram quimioterapia ou passaram por estresse muito grande e perdem as sobrancelhas. E aí, a micropigmentação, você pode fazer e esperar ir crescendo novamente?
Sim, pode sim, exatamente. Muitas pessoas que passaram ou por problemas de estresse, como você disse, problemas de químio, ou que nasceram sem os pelos, né? As pessoas que nasceram sem os pelos, elas realmente a gente vai só conseguir fazer o formato da sobrancelha com os fiozinhos. As pessoas que passaram por químio, eu tenho até uma clientinha, uma paciente de um cirurgião querido aqui de Santos, ela está fazendo o tratamento aqui, ela está na 4ª semana, ela chegou aqui sem pelos, Renata. Os pelos dela já nasceram. Então, isso é muito bacana, é muito gratificante, porque a ideia, tem gente que acha que porque fez a micropigmentação, os pelos deixaram de nascer. E não, na verdade, existe um estímulo de bulbo. Conforme eu vou passando a agulhinha, ela vai rompendo uma camadinha ou outra, e aquele bulbo que estava fechadinho, ele abre e deixa o pelinho sair. Então, eu tenho muitos casos de pessoas que passam a ter mais sobrancelha depois da micropigmentação. E é irreversível? Ou ela vai saindo aos poucos? De quanto em quanto tempo eu tenho que refazer? Então, no caso do meu trabalho, eu trabalho da seguinte maneira. Eu trabalho com um pigmento que ele age por dissipação no organismo. Então, assim, a cor que eu uso, mais o conhecimento técnico que eu tenho, ela não vai alterar a cor. Então, não vai ficar dessas cores que a gente comentou, verde, azul, cinza, não vai mudar de cor. A única coisa que ela vai fazer é ir desaparecendo levemente, de acordo com o procedimento que foi executado. Porque eu tenho procedimentos que duram de 1 a 3 anos, mas eu tenho procedimentos que duram alguns meses. Isso é pedido da própria cliente. Eu não quero nada que fique tão permanente, algo que dure muito, não. Então, a gente faz realmente alguma coisa que vá saindo gradativamente. Mas, sim, ele chega a sair completamente. Agora, como aconteceu essa estética, né? A estética na sua vida? Como aconteceu de você realmente ser uma especialista em sobrancelha? Essa história é bem bacana. O meu pai, ele tinha uma fábrica, né? E quando o Collor entrou, meu pai faliu. E a única coisa que eu sabia fazer eram minhas unhas. Então, eu fui procurar um salão de beleza para tentar conseguir um emprego e começar a fazer unha. E aí, logo, eu caí na graça das clientes. Assim, na 3ª, na 4ª semana, eu caí na graça e já comecei a atender uma cliente ou outra a domicílio. E eu comecei a virar uma teia. Já atende a vizinha, atende a prima, atende... Não. E nesses dias que eu ia atender, enquanto eu fazia a unha, eu percebia que elas agendavam depilação, cabelo, sobrancelha. Não. Eu falei, gente, eu estou perdendo meu dinheiro. Não, eu tenho que aprender. Então, eu comecei, semana a semana, levar alguma amiga para algum lugar que tinha algum profissional bom, e eu pagava para fazer o procedimento. Então, eu pagava para fazer a sobrancelha e ficava observando. E aí, depois eu saía, fazia algumas anotações, e foi assim, cada coisa que eu fui aprendendo a fazer na área da estética, né? Então, assim, em 6 meses, eu era um salão de beleza ambulante. E trabalhei com isso durante 9 anos. Só que depois eu comecei a trabalhar em loja, né? Eu fiquei um pouco cansada de trabalhar a domicílio e comecei a trabalhar em lojas. Aí comecei a trabalhar em loja, mas não deixava de fazer algumas coisas da estética. Então, eu trabalhava na loja e, quando dava o meu horário de sair, eu ia para casa de alguma cliente. E fui cortando algumas coisas que eu fazia, mas a sobrancelha eu não largava. Então, isso já se passaram quase 25 anos... E eu continuo fazendo sobrancelha, né? Mas aí o que aconteceu? Quando eu comecei a investir mais em sobrancelha, foi quando aquele boom de designer de sobrancelha. Então, foi quando eu comecei a apostar nisso e comecei a fazer free em alguns salões de beleza. Então, eu chegava, às vezes, para atender 2 pessoas, 3, e acabava atendendo 10, 12 pessoas. E eu fui acreditando. Só que eu tinha um sonho. Eu queria ser tatuadora. Nossa, eu enfiei na cabeça que eu queria ser tatuadora de qualquer jeito. E eu fui aprender como era tatuar. Fui fazer aula de desenho, de escultura, e pedi para um profissional se eu podia fazer estágio com ele de tatuagem. E ele deixou. E, nesse meio, eu acabei conhecendo um profissional que é muito antigo no Brasil e muito bem conceituado, que é o Inácio da Glória, que mora no Guarujá. E foi ele que me incentivou. Ele falou, Andréia, por que você não investe em maquiagem definitiva? E aí, no primeiro momento, eu falei, nossa, eu não quero. Não combina comigo, né? Meio brega, meio... Aí eu falei, imagem que a gente tem, né? Que a gente tinha, exatamente, era a imagem que eu tinha. E aí, por insistência dele, do meu marido, eu acabei fazendo um primeiro curso. E nesse primeiro curso, que foi com um profissional fantástico que estava no Brasil, eu fiquei encantada, apaixonada, porque realmente o conhecimento, o conteúdo, ele era vasto, ele era cheio de detalhezinhos, de você não era simplesmente desenhar como uma tatuagem, não, você precisa entender as camadas, entender o peso do celular, entender de tecido, entender de tudo. E isso foi me encantando. Então, eu continuei tatuando durante 2 anos e fui inserindo a parte de micropigmentação. E aí, de repente, cresceu. Tá vendo que delícia? São essas histórias e essas pessoas profissionais, porque não é só porque ela é uma profissional excelente no que ela faz, é porque sempre tem uma história boa para contar para vocês,
a gente nunca sabe quem está do lado de lá assistindo a gente, né, André? E aí ver a sua história, quantas pessoas, você falou, né, do plano Collor, quantas pessoas naquela época também não tiveram surpresas econômicas, né, e realmente balançaram a sua vida financeira. E aí você tirou disso, hoje, aí pronto, uma profissional super respeitada no mercado, já estabilizada, isso já se passaram, né, quase 25 anos, e está aí num lugar super gostoso, estruturado para atender vocês. E aí, por isso que eu vou conversar. Hoje foi uma apresentação da Andréa Brandão para vocês, mas eu quero saber, quero fazer um antes e depois, quero mostrar, quero ver como que é o trabalho dela dia a dia, e colocar isso dentro dos nossos quadros de beleza, que vai ser uma delícia para a gente. E um prazer. Muito obrigada por estar aqui comigo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar no Tudo de Bom, mas principalmente de mostrar para as pessoas o quanto é importante escolher um bom profissional, né? O quanto é importante, isso em todas as áreas. E eu tenho certeza que o Tudo de Bom vai estar passando isso para vocês agora sobre as sobrancelhas. É porque eu tenho uma responsabilidade grande, porque o que eu falo aqui é o que eu acredito, e elas acreditam em mim. Por isso que a gente está aí, 10 anos com os profissionais super aprovados aqui pelo carimbo Tudo de Bom, né? Podia mandar, podia ter um carimbinho, né? Essa é Tudo de Bom, aprovado. Obrigada, viu? Seja bem-vinda, e vocês esperem que vai ter muitas coisas.